para a primeira audiência pública da Comissão de Educação e Saúde desta Casa para debater a Lei 3.822 de 2006, que trata da política distrital do idoso, criação, adequação, implantação e efetivação, proposta pelo deputado Dr. Charles. Convidamos, portanto, para tomar assento à mesa e presidir os trabalhos, o excelentíssimo senhor terceiro secretário da Câmara Legislativa, autor da iniciativa, deputado Dr. Charles. Convidamos ainda a senhora chefe do Núcleo de Ação Integral à Saúde do Idoso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutora Aline Longi Nestra e Silva. A senhora vice-presidente da Associação Nacional de Gerontologia do Distrito Federal, doutora Luciana Leite. O senhor presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutor Sabri Lakhdari. A senhora presidente do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, doutora Clary Munhoz. A senhora representante da Gerência do Idoso da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, doutora Aldair Rocha de Oliveira. E o senhor presidente da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, doutor Renato Maia Guimarães. Senhoras e senhores, neste instante, passamos a coordenação dos trabalhos ao excelentíssimo senhor terceiro secretário, deputado Dr. Charles. Queria hoje, nesse dia importante para todos nós do Distrito Federal, onde vamos discutir a política do idoso, saudar os nossos profissionais que estão aqui na mesa, né, a senhora chefe do Núcleo de Ação Integral à Saúde do Idoso, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutora Aline Longinestra e Silva, a senhora vice-presidente da Associação Nacional de Gerontologia do Distrito Federal, doutora Luciana Leite, o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutor Sabri Lakhdari, desculpe se não pronunciei bem, é isso mesmo, obrigado. A senhora presidente do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, doutora Clary Munhoz, a senhora representante da Gerência do Idoso da Secretaria de Justiça dos Direitos Humanos e Cidadania, doutora Aldair Rocha Azevedo, o senhor presidente da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, doutor Renato Maia Guimarães, senhoras e senhores, tenho orgulho de ter sido proponente e poder abrir hoje essa audiência pública que discutirá a criação, adequação e implantação da Lei 3.822 de 2006, que estabeleceu a política distrital do idoso. A sugestão para que fizéssemos esse debate sobre a necessidade da revisão da Lei 3.822 de 2006 chegou até meu gabinete por meio do Conselho dos Direitos do Idoso no DR. Principal porta-voz das demandas sociais quando o assunto é o cuidado com os mais velhos, o Conselho do Idoso foi criado com a finalidade de formular, fiscalizar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações voltadas para o idoso no Distrito Federal e tem cumprido com zelo o seu papel.
Gostaria de deixar registrado aqui meu especial agradecimento à doutora Clary Munhoz, mulher de garra, defensora intransigente da melhor idade, através do seu cargo de presidente do Conselho do Idoso no DF. A colaboração dela e do Conselho foram fundamentais para a realização dessa audiência pública. Nos últimos 20 anos, a população brasileira vem envelhecendo. Segundo o IBGE, o país tem hoje 15 milhões de idosos, o que corresponde a 8,6% da população. Quase 10% dos idosos no Brasil são chefes de famílias. As projeções afirmam que essa população chegará a 25 milhões em 2020. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem cerca de 600 milhões de pessoas acima de 60 anos em todo o mundo. Em 4 décadas, esse número saltará para 2 bilhões de idosos, sendo que 10% terão mais de 100 anos de idade. Imagine, gente. Imagine da importância da política do idoso, hein? Na nossa capital federal, estima-se que o número de idosos aumentará em quase 5 vezes nos próximos 30 anos, o que exigirá um esforço muito maior por parte do governo para atender essa parcela da população. No ano 2000, apenas 5% dos brasilienses tinham mais de 60 anos. 3 décadas depois, a expectativa é que essa proporção suba para mais de 15%. O aumento é explicado pela melhor expectativa de vida e pela queda na taxa de natalidade. O envelhecimento das populações é um fenômeno mundial, mas pode ser um problema sério se não for cuidado. Faltam equipamentos e serviços para uma população envelhecendo. Os desafios trazidos pelo envelhecimento da população têm diversas dimensões e dificuldades, mas nada é mais justo e recomendável do que garantir ao idoso a sua integração na comunidade. O envelhecimento da população influencia o consumo, a transferência de capital, propriedade, impostos, pensões, mercado de trabalho, a saúde e assistência médica, a composição e organização familiar. É um processo normal, inevitável, reversível e não uma doença. Portanto, não deve ser tratado apenas com soluções médicas, mas também por intervenções sociais, econômicas e ambientais. E eu posso assegurar a todos que aqui estão, em todos os cargos que passei, eu tive a minha atenção voltada para a política do idoso, do pessoal da terceira idade. Quando não se falava nessa questão há muitos anos atrás, quando eu era ainda chefe de centro de saúde, nós fizemos, e é o único centro de saúde, né, Magda, querida? Prazer em vê-la aqui, nossa médica da Secretaria de Saúde, que naquela época me acompanhou no Centro de Saúde número 4, quando era gerente daquela instituição. Repito, quando ninguém falava muito nessa questão ainda, nós criamos o primeiro Centro de Saúde no Brasil, que tem uma piscina aquecida para os idosos poderem fazer a sua hidroginástica, os idosos com problema de artrose, de artrite, os idosos com problemas respiratórios, e também um campo de futebol para fazer as suas ginásticas, automassagem, capoeira para terceira idade, tai chi chuan, yoga. Fizemos um galpão para os idosos diabéticos e hipertensos, com uma copa e uma cozinha, que enquanto os idosos esperam a sua consulta, não no relento, como às vezes acontecia, eles poderiam alimentar-se adequadamente. Doutor Roberto, você que cuida do idoso hoje, que cuida dos hipertensos, dos diabéticos no Distrito Federal, tem uma missão importante, precípua, que é atender bem o idoso. E aí, nessa época, então, já cuidávamos bem do idoso, e a minha proposta é que nós façamos em todos os centros de saúde do Distrito Federal. Aliás, já fiz uma proposição aqui na Câmara nesse sentido, para que todos os centros de saúde do Distrito Federal tenham esses equipamentos. Seja em Taguatinga, onde eu comecei, seja em qualquer lugar do Distrito Federal, seja na zona rural, porque às vezes esquece também a zona rural. Então,
Nós precisamos estar atentos para essa questão, e eu tenho certeza que essa mesa, composta de profissionais, de homens e mulheres comprometidos com a vida das pessoas, vamos poder dar soluções. Porque leis nós temos, agora elas não são aplicadas, e às vezes colocadas de forma errônea, onde nós temos aqui, juntos, trabalhar para que nós possamos modificar o que entrava a aplicação das leis que beneficiam os idosos no Brasil, maiormente aqui no Distrito Federal. A política pública de atenção ao idoso se relaciona com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, bem como com a ação reivindicatória dos movimentos sociais. Como todos sabem, discutiremos aqui a Lei 3.822 de 2006, que instituiu a política distrital do idoso. Esse é um debate fundamental para que possamos caminhar no sentido de garantir aos idosos do DF as políticas públicas necessárias para a sua correta assistência. Urge a necessidade de revisão e adequação da Lei 3.822, que infelizmente já nasceu defasada. Pela falta de diálogo com representantes do Estado e da sociedade, esta Casa de Leis aprovou e o governo passado promulgou, tudo a toque de caixa, sem ouvir todos os atores que participam dessa área, uma lei descompassada com o Estatuto do Idoso. Entendo que o primeiro passo nessa luta é adequarmos a norma legal, para depois batalharmos pela efetiva implantação de políticas públicas dirigidas aos maiores de 60 anos. O distanciamento entre a lei e a realidade dos idosos em Brasília ainda é enorme. Para que essa situação se modifique, é preciso que ela continue a ser debatida e reivindicada em todos os espaços possíveis, pois somente a mobilização permanente da sociedade é capaz de configurar um novo olhar sobre o processo de envelhecimento dos cidadãos brasileiros. Eu queria ter esperado um pouquinho mais para começar, mas acontece que tem algumas pessoas que têm que voltar ao trabalho, e a gente não pode estender tanto, que algumas pessoas, alguns idosos que estavam vindo para cá, e nós tivemos um problema de ônibus que vinham, quebraram ali na estrutural, e pediram que os esperasse, mas não podemos, e espero que eles possam chegar ainda de poder debater conosco sobre essa questão. E eu queria dizer que o meu compromisso, ele realmente é um compromisso com o idoso. Não tenha dúvida, gente, não duvidem disso. Tanto é que trouxe a minha mãe hoje aqui, minha mãe que já tem também 76 anos de idade, ela fala que tem 50 e pouco, já tem uns 20 e tantos anos, ela fala que tem 50, mas ela já tem uns 70 e pouco. Ô mãe, é 77. Então trouxe a minha mãe para que ela possa participar aqui conosco, de estar aqui debatendo com a gente, para mostrar que o nosso compromisso ele é absoluto com a melhor idade. Termino aqui meu pronunciamento e declaro aberta essa audiência pública com um compromisso pessoal, colocar meu mandato a serviço da causa dos idosos, fazendo ecoar nessa casa as reivindicações de todos os segmentos envolvidos nessa luta. Como disse o cartunista em fio, se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Juntos, faremos esse debate valer a pena. Muito obrigado a todos vocês. Para o idoso, queria convidar a fazer uso da palavra ao senhor presidente da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, doutor Renato Maia Guimarães. Mas antes, doutor Renato, eu queria pedir ao nosso cerimonial que falasse sobre o seu currículo, que é extenso, e nós temos orgulho e prazer de tê-lo convidado para estar aqui conosco. Renato Maia Guimarães
nasceu em Uberlândia, Minas Gerais. Formou-se em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 1975. Fez residência em clínica médica no Hospital dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, de 1976 a 77. Especializou-se em medicina geriátrica pela University of Birmingham, Inglaterra, ocupando a função de Research Fellow and Honorary Senior Register, entre 78 e 79. Após breve tempo de trabalho no hospital, Sara Kubitschek foi convidado para assumir um cargo na divisão de doenças crônico-degenerativas do Ministério da Saúde, onde criou o Programa de Saúde do Idoso. Durante sua permanência no Programa de Saúde do Idoso, criou o projeto Viva Bem Aida, quer dizer, a vida que você tem. Em 1990, deixa o Ministério da Saúde e transfere-se para o Hospital Universitário de Brasília, onde cria o primeiro ambulatório público de geriatria do Distrito Federal. Em 1993, cria a disciplina Geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. No ano de 2000, assume a presidência da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, período no qual atua como consultor eventual da Organização Pan-Americana da Saúde na área de saúde do idoso. No Centro de Medicina do Idoso, estimula o envolvimento de diversas áreas de saúde, assistência ao idoso, incluindo odontologia, geriátrica, neuropsicologia, psicologia, envelhecimento, nutrição geriátrica, estimulação cognitiva. Também implementa alternativas terapêuticas para os doentes com Alzheimer, incluindo a terapia com animais, pintura e criação do primeiro coral brasileiro de doentes com Alzheimer em seus cuidados. Senhoras e senhores, o Dr. Renato Maia Guimarães. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite e gostaria de agradecer ao terceiro secretário da Câmara Legislativa e autor dessa iniciativa, o deputado Dr. Charles, e, cumprimentando ao Dr. Charles, gostaria de cumprimentar todos os participantes da mesa. Nós estamos diante de mais uma política, de mais um conjunto de palavras elegantes, bem colocadas, politicamente corretas, sobre o idoso. E a pergunta que poderia ser feita inicialmente: uma política para o idoso é necessária? Eu preferiria dizer não. Não por quê? Porque os países onde o idoso tem melhor reconhecimento da sociedade, tem melhor integração à comunidade, e eu diria, é respeitado como cidadão, não tem uma política particular. Mas no caso do Brasil, eu diria que sim. Porque no Brasil, nos últimos anos, duas palavras foram colocadas para a sociedade discutir: comunidade e cidadania. Ninguém hoje tem dúvidas em saber o que é uma comunidade. Qualquer pessoa que chegue num local e diga a comunidade do Varjão, a comunidade da Asa Norte ou a comunidade de Santa Maria, nós sabemos bem o que estamos falando. Mas nós não sabemos quando falamos sobre cidadania. Afinal de contas, o que é esta palavra que nós não conseguimos entender? É claro que se nós, independente da idade, fôssemos tratados como cidadãos, nós não teríamos problemas. Mas ocorre que a falta de educação, a falta de cultura, a falta de costumes no Brasil, entende cidadania apenas
como a pessoa que tem voz, como a pessoa que sabe reivindicar, ou aquela que tem como pagar por isso. E aí as parcelas vulneráveis da sociedade, que são crianças e os mais velhos, quase que não são considerados cidadãos. Então, se estes não têm uma política específica para si, eles deixam de ter vários direitos. O aposentado de cabeça branca será olhado como um dependente de aposentadoria, como se ele não tivesse contribuído a vida inteira para a aposentadoria, ou mais ainda, como se ele não tivesse contribuído durante toda a sua vida para o desenvolvimento da sua comunidade, da sua cidade. Nós que gostamos de falar da beleza, do desenvolvimento, da importância de Brasília, nós temos que olhar para trás e saber como é que nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui com migrantes, com pessoas que vieram construir essa cidade, com pessoas que ajudaram a organizar a cidade, com pessoas que ajudaram a construir a beleza desse local. E essas pessoas são hoje as que são os velhos de Brasília. Eu uso a palavra velho não como pejorativo, mas os velhos de Brasília, os idosos de Brasília. Os idosos não são apenas o presente, eles têm um passado. E é em nome desse passado, em nome desse presente, que a gente tem que estar atento ao seu futuro. Não é o futuro do outro. Muitas vezes, quando se fala de envelhecer, da velhice, há políticos, técnicos, médicos, costumam apontar como o outro, o velho, o idoso, a terceira idade, com o dedo para lá. Como se nós também não fizéssemos parte desse grupo. Faremos. Então, toda política, toda ação desenvolvida para os idosos estará sendo também em benefício meu, de todos da mesa e de todos vocês. E essa política não deve ser considerada um relatório, um repertório de benfeitorias e de bondades. Nós, no Brasil, estamos fartos de bondades do governo. Nós queremos direitos. E não é direito do idoso ou direito da criança. Nós queremos direitos de cidadão. Desta forma, a aposentadoria é um direito, não é uma bondade do governo. Desta forma, a acessibilidade é um direito, não é uma bondade de quem quer seja. A educação, o acesso a lazer, bons cuidados de saúde, são direitos. Não são bondades, não são manifestação de corações generosos de quem a gente elege ou de quem tem cargos no executivo. São direitos de cada um de nós, são direitos de cada um de vocês. É claro que um direcionamento desses direitos, numa forma de política, ela é bem-vinda. Mas eu gostaria de lembrar que a política, os direitos mais universalmente aceitos, não passam de 10, que são os 10 mandamentos. Se nós pudermos simplificar os nossos direcionamentos em 10, será mais fácil para que a gente possa executá-los e tê-los. Se nós começarmos a estender e a detalhar, o fracasso é um convidado. Vendo a política como está, ela exige o ensino da geriatria e da gerontologia nas escolas. Mas como fazer isso? Se há uma política governamental do governo federal que exige, se há um estatuto que exige e não é cumprido. Na política estabelece-se uma série de condições para assistência ao idoso, dentro de um modelo absolutamente esgotado, que é um modelo do século passado, onde a saúde ou é
num ambulatório mal assistido ou é no hospital. A política de saúde no Brasil ela é hospitalocêntrica, como se o hospital fosse tudo. Um gestor de governo que queira deixar seu nome na saúde, ele constrói um hospital. Porque o hospital é físico, é um monumento. E ele diz, anos depois, apontando, é uma obra minha. Mas essa não é a maior obra. O hospital, ele tem um papel importante, mas nós devemos ser mais criativos em estabelecer, em proporcionar políticas de assistência à saúde que considerem outras coisas, que considerem uma melhoria da assistência a nível da comunidade, que considerem a assistência domiciliar para aqueles que não podem ir ao posto de saúde, que considerem estruturas inovadoras de cuidado de pessoas que não podem sequer ter contato formal com assistência de saúde. Então, acho que, sob esse ponto de vista, Dr. Charles, nós temos que discutir essa política. Nós temos que discutir essa política, temos que simplificar a política e temos que colocá-la dentro de um único pilar. O idoso é um cidadão. Os 60 anos não abolem a cidadania. O idoso, independente da idade que tenha, ele tem que ter direitos de cidadão. Ele tem que ter acessibilidade no meio urbano. Ele tem que ter respeito nos órgãos públicos. Ele tem que ter, como todo cidadão, um bom atendimento na saúde. Ele tem que ter voz, e não apenas voto, como muita gente olha. Então, é dentro dessa perspectiva que nós temos que caminhar para uma política dentro do Distrito Federal. Mas eu sonho que um dia nós possamos ter uma reunião para dizer que a política do idoso já não é mais necessária. Isso vai depender de investimentos na educação, na formação das crianças, dos jovens, do adulto. Não há cidadania sem educação. Não há dignidade sem educação. Não há envelhecimento saudável sem educação. E não adianta falhar na educação básica e pretender colocar um médico para corrigir problemas que são sociais, que são de cultura, que são de desconhecimento. Faço aqui mais do que um pedido, eu quase que rogo para que esta casa invista na educação. Não na educação de construir escolas. A educação precisa mais do que teto. A educação precisa de conceitos novos. Precisa de conceitos, formar a pessoa do que é cidadania, seus direitos e seus deveres. O cidadão tem deveres também, que muitas vezes são esquecidos. A educação que vai possibilitar às crianças, aos jovens e aos adultos entenderem o que é a cidadania, o que é o direito à cidadania e o que é o cidadão mais velho. O que é o cidadão mais velho? Que o cidadão mais velho não é um desqualificado. O cidadão mais velho não é um peso para a sociedade. Que o cidadão mais velho não é um inútil que recebe aposentadoria. É um cidadão. E como cidadão, pode e deve contribuir para a sociedade. Velhos, idosos não são coitadinhos. Já se passou a época em quando se falasse da velhice no Brasil, tinha-se um dedo para cima e logo vinha à memória a campanha do quilo no verão e do cobertor no inverno. Chega, basta. Basta. Ou esse país acaba com essa mediocridade social, ou nós não vamos a lugar nenhum. Ou esse país acaba com esse discurso banal, funesto, horroroso, de que nós damos benfeitorias para vocês, ou não vamos a lugar nenhum. Há uma mudança no envelhecimento no Brasil que não pode ser esquecida. No período de ditadura militar, era tudo difícil.
até que os jovens começaram a reclamar, a sociedade começou a reclamar, e houve uma situação quando os aposentados queriam um aumento da sua aposentadoria, que estava profundamente defasada. E fizeram uma passeata em Santa Catarina, em Florianópolis. Por que um marco do envelhecimento? Não foi porque foi a primeira passeata dos idosos, porque foi a primeira passeata de cabelos brancos que a polícia reprimiu, bateram com cacetete e muitos apanharam. Esse é o marco. Porque estavam na rua reivindicando como jovens. E não são apenas os jovens que devem reivindicar. Não são apenas aqueles que estão em atividade que devem reivindicar. Também quem está aposentado, quem tem os cabelos brancos, deve reivindicar. E a reivindicação começa no voto. É a arma que todos nós temos. Porque não vão faltar mercadores políticos a falar que a velhice é bela, que vocês precisam disso, daquilo, que o posto de saúde vai ser só para idosos, que o hospital vai ser só para idosos, que vão jogar bola no parque. Essas coisas bonitas e que não acontecem. Então é preciso cobrar o que a gente quer. E que nós precisamos não é de benesse, benfeitorias ou presentes. Direitos. Claros, objetivos, diretos. Direitos. E de uma lei que seja simples, mas que seja do conhecimento de todos e que seja cobrada e executada. E não uma lei tão detalhista que a gente fica sem saber se vai dar certo ou se não vai dar certo. É preciso que se acabe com um conceito equivocado no Brasil. Leis que pegam e leis que não pegam. Ou é lei ou não é lei. Se é para termos ambulatórios de geriatria nos hospitais, vamos ter. Vamos exigir. Vamos cobrar. Se é para termos centros de convivência, vamos exigir, vamos cobrar. O que não pode é ter um país belíssimo nas letras e horroroso na prática. Qual país do mundo, nas letras, protege mais a infância que é o Brasil? Qual o país no mundo que mais maltrata as crianças que é o Brasil? Qual o país no mundo que tenha mais direitos humanos nas letras do que o Brasil? Qual é aquele que desrespeita no dia a dia os direitos humanos? Qual é o país que tem a melhor legislação para idosos do mundo? O Brasil. 2 leis federais. Uma lei federal e um estatuto. E a gente sabe o nosso dia a dia. É hora de pedir muito mais ações, é hora de pedir muito mais coisas concretas do que as palavras bonitas que nós sabemos escrever, falar e comover. É preciso que o que esteja escrito seja a expressão do necessário, do possível, do realizável, mas que seja cumprido. É dentro desse espírito que eu gostaria que o senhor terceiro secretário da Câmara, Dr. Charles, com essa sua dedicação aos idosos e ao envelhecimento, faça a revisão dessa lei, não para diminuir, mas para torná-la ágil, exequível e conhecida de todos. Muito obrigado. Quero agradecer e registrar a presença do professor Vicente Faleiros, autor do livro Violência contra a Pessoa Idosa, nosso professor da Universidade Católica. Muito obrigado pela sua presença, professor. E queria pedir ao nosso cerimonial que agradecesse a presença das pessoas que aqui estão. Dentre as muitas personalidades que nos honram com suas presenças, gostaríamos aqui de registrar Mestre Gilvan, diretor social da administração de Taguatinga, cidadão honorário de Brasília e presidente da Associação Brasileira de Capoterapia.
Nery Chaves, assessora parlamentar, representando nessa oportunidade a deputada Érica Cocai, que realizou, junto com o deputado Dr. Charles, em 29 de junho, audiência pública valorizando o idoso. Rosária de Araújo Soares, enfermeira do Núcleo do Idoso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Marta Cristina Tenório, chefe do Núcleo de Serviço Social do Agarrás. Roberto Cortes, chefe do Núcleo de Saúde do Adulto, Programa de Diabetes e Hipertensão da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Helenice Gonçalves, médica, coordenadora do Programa de Osteoporose da Secretaria de Saúde. Sueli de Oliveira, assistente social. Ana Virgínia Silva Bragança, assistente social. Paula Juliana Fialho, assistente social. Maria do Rosário de Fátima Barbosa, assistente social. Verônica Maria Fonseca, assistente social. Magna Rezende, da Secretaria de Saúde. Paulo Afonso Fonseca, da Comunidade de Braslândia. Maria Antônia Barbosa das Chagas, Projeto Idoso da Vila São José, em Braslândia. Também da Vila São José, Beatriz Elvira de Oliveira, Helena Vieira Tavares, Dionísio do Nascimento, Surino Rodrigues de Oliveira, Dorcelina da Silva. Temos aqui também o professor Flávio Cassiano Amauri Coelho, policial militar do Distrito Federal. Dorcelina Luciana da Silva, do Projeto Idoso da Vila São Sebastião. Da Vila São Sebastião ainda, Odília Ferreira, Maria Pereira, Adealiz Ramos da Fé, Vandir Dias Pereira, Nair Tolentino da Silva, Juarez Lima Costa, Maria Geralda de Jesus, Nerilda Faleiros Meira, Maria Neuza Silvana, Maria Helena da Luz Santos, Antônio Mariano, Gilberto Bezerra de Siqueira, técnico em enfermagem, Veraci Vieira de Almeida, do Projeto Idoso da Vila São Sebastião, em Braslândia, Maria Rosa dos Santos, Maria Fernandes de Oliveira, Maria das Dores da Silva, Gessi Pereira Santana, eu creio que Eunaide Damasceno Aguiar, Odésia José de Souza, Maria Gonçalves da Silva e Maria Anita Bispo Celestino. Durante o transcorrer deste evento, estaremos anunciando, de acordo com o senhor presidente desta mesa, os demais participantes que nos honram com suas presenças. Muito obrigado, Carlos. Queria dizer que o doutor Renato tem compromissos inadiáveis, agora pediu que depois da palestra pudesse se ausentar. Isso, professor? E queria agradecê-lo, doutor Renato, pelos 4 livros que o senhor colocou à disposição para que a gente sorteasse aqui, né? Doutor Renato Maia Guimarães é autor do livro Decida Você, Como e Quanto Viver. Muito obrigado pela sua presença, somos muito gratos. Quero convidar para fazer o uso da palavra e queria pedir aos palestrantes que levassem uns 5 minutos, por favor, porque são muitas pessoas, tá? Se pudesse se ater aos 5 minutos, melhor. Queria convidar a senhora presidente do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, doutora Clary Munhoz. Bom dia a todos que estão aqui prestigiando esse evento. Bom dia, doutor Charles. Em nome dele, eu cumprimento todas as pessoas que estão aqui à mesa. O pedido do Dr. Charles, da sua equipe, foi o seguinte. Nós participamos, eu fiz um histórico da política distrital. Por que um histórico? Porque, na realidade, nós, como assistentes sociais,
e assistente social e gerontóloga, nós estamos completamente envolvidos nessa questão. Então, só para vocês terem uma ideia, a lei de criação do Conselho, que foi em 1991, ela dizia, entre outros, eu separei as coisas mais importantes, que o Conselho, não era Conselho de Direitos, era Conselho do Idoso, era encarregado de formular a política da terceira idade e de promover o seu implemento. Bem, essa lei, com o tempo, ela ficou completamente desatualizada. Nós não poderíamos ter uma lei que criou o Conselho, incompatível com as determinações do Estatuto do Idoso. Então, só para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos, eu estou falando sobre as leis para vocês terem uma ideia, que a criação em 91 dizia que o Conselho ia formular a política da terceira idade, certo? A Lei 3.575, de 2005, foi a modificação, a lei que nós modificamos no Conselho dos Direitos do Idoso, hoje é dos Direitos. Ela é um órgão paritário, consultivo e deliberativo, com a finalidade de formular, fiscalizar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações voltadas para o idoso no Distrito Federal, de acordo com o Estatuto do Idoso. Então, é completamente diferente a redação. Na primeira, nós éramos encarregados de formular a política da terceira idade. E na nossa modificação da lei, de acordo com o Estatuto, nós somos realmente, o Conselho é deliberativo, consultor, tudo, quer dizer, não tem nada a ver de ser o formulador da política da terceira idade. Isso não foi colocado. Bem, então, essa questão, para se formular essa política, nós trabalhamos da seguinte forma. Nós fizemos reuniões técnicas para planejar a criação de fóruns nas cidades satélites para discussão e levantamento de propostas que norteariam a elaboração da política. Eu acredito que aqui tem pessoas que participaram desses fóruns há muitos anos, porque eles foram, geralmente, eles eram realizados no CDS, hoje são CRAS, né? E nós fazemos assim, vai ser na Ceilândia, então a gente chamava Braslândia, que é próximo, né? E Taguatinga. Então a gente agrupou por região para ficar mais fácil, inclusive, o deslocamento todo dia, inclusive, dos próprios profissionais aqui do plano piloto. Os fóruns foram coordenados por técnicos da Gerência de Valorização do Idoso, do Conselho, da Secretaria de Estado de Ação Social, da Associação Nacional de Gerontologia, da Secretaria de Saúde, dentre outros. Os espaços físicos foram cedidos, na sua maioria, pelas SEAs. Tá? Após o trabalho, quer dizer, houve uma participação efetiva dos idosos. Então, nós tivemos assim discussões belíssimas sobre as questões de todas as áreas que envolvem não só o idoso, mas qualquer cidadão, principalmente aqui em Brasília, que nós nos reportamos a Brasília. Após os trabalhos nos fóruns, nós compilamos catalogamos o trabalho por área: saúde, educação, transporte, assistência. A seguir, a Subsecretaria de Assuntos para o Idoso, que existia naquela época, a subsecretária sugeriu que a gente fizesse uma comissão técnica coordenada pelo Conselho e pelos mesmos órgãos acima citados, assistência, saúde, e os representantes das secretarias de Estado. O que aconteceu? As reuniões eram realizadas na 506 Norte, que é a sede da Associação Nacional de Gerontologia, 2 vezes por semana, e às vezes até mais, e levamos mais ou menos 6 meses para elaborá-la toda. Ressaltamos que o referencial teórico utilizado foram as propostas levantadas nos fóruns. Então, nós não ignoramos esse trabalho de base, que para nós é o mais importante. É um embasamento necessário para a formulação do projeto de lei que criou a política. Então, não foi uma política feita de cima para baixo, foi uma política com a participação dos idosos, certo? O referido projeto foi, então, entregue ao órgão competente pela mesma comissão que elaborou o documento.
Várias vezes visitamos a secretaria, que eu não vou colocar aqui qual é, por questões éticas, pela secretaria que recebeu o documento, porque vocês entenderam, foi levantada toda a problemática com os idosos, foi levada para essa comissão, que chamou cada representante de secretaria para colocar o que a sua secretaria faz na questão do atendimento do idoso. Aí, isso. E, por incrível que pareça, bateu, compatibilizou com a proposta dos idosos, o que eles estavam querendo. Então, a gente entregou nessa secretaria, que deve ter ficado, assim, acredito que uns 5 a 6 anos, certo? Numa gaveta. E, apesar das visitas que a gente fazia, e como é que está a política? Como é que está a política? Não tínhamos resposta, não. Eu fiquei realmente muito surpresa quando chegou no Diário Oficial do dia 8 de fevereiro de 2006, a lei estava lá. Falei, puxa vida, mas todos esses anos, né? E os passos seguintes foram... Sim, aí a gente leu a política, ela já estava, assim, em algumas partes, mais incompatível com o Estatuto do Idoso, certo? Porque em 2006 a gente já tinha o Estatuto. Então, a gente criou no Conselho atual, comissões temáticas para rever a política. Será que essa política ainda está? A gente tem condição de salvá-la com alguns acréscimos, ou a gente vai ter que fazer outra? Aí, concluindo o trabalho, a nova proposta, que é o projeto de lei, foi encaminhado para a Secretaria de Ação Social, para a antiga secretaria, para, posteriormente, ser encaminhada para o seu governador e para a Câmara, né? Porque a gente sabe que o caminho é esse. No final do ano passado, ela foi devolvida ao Conselho, da forma que foi encaminhada. Aí nós tornamos a analisá-la e algumas alterações foram feitas. Hoje ela está revisada e aprovada por todos os conselheiros e pronta para ser encaminhada para a Secretaria de Justiça, né? Agora os conselhos fazem parte da Secretaria de Justiça, que, com certeza, tomará as devidas providências em tempo hábil para que a mesma possa ser, ainda este ano, encaminhada a esta casa. Então, a gente gostaria de solicitar do senhor o máximo de apoio para que, nesse ano, nós já tenhamos a nossa política pronta, não é? E, já, como o doutor Renato Maia falou, política, como é que se diz? A redação é muito bonita, mas a nossa é muito prática. Por que é prática e por que é real? Porque foi levantada pelos idosos. Entendeu? Então, não foi uma política de cima para baixo. Porque nós, como assistentes sociais, geralmente o nosso trabalho é feito na base. E da base que nós tiramos as propostas para se concluir qualquer tipo de trabalho. Então, uma assistente social que fizer um trabalho de cima para baixo, ela realmente está negando a sua formação, certo? Então, era isso que a gente tinha que passar, né? Para todos vocês, saber que a política teve uma história, não é? Quer dizer, eu também não estou muito ruim da cabeça, que eu consegui me lembrar de tudo, né? Teve uma história bastante gratificante para nós, como assistentes sociais, né? E a gente espera realmente que ela possa ser aprovada e que ela possa funcionar, tá? Porque nós contamos com ela, assim como nós contamos com o apoio de todas as secretarias de Estado no que diz respeito ao atendimento do idoso, tá? Então, era isso que a gente gostaria de colocar para vocês. A outra parte, a doutora Aldair, que é da Gerência de Valorização do Idoso, ela vai colocar também. Muito obrigada. Queria convidar para fazer parte da nossa mesa um deputado estreante e que já promete muito na casa, o deputado Bispo Renato. Por favor, Bispo Renato. Bom, dando sequência, eu queria convidar a fazer uso da palavra
a senhora representante da Gerência do Idoso da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, doutora Aldair Rocha de Azevedo. Bom dia a todos. Cumprimentando o Dr. Charles, eu cumprimento todos os componentes desta mesa, agradecendo pelo convite. E aqui representando a gerente de valorização do idoso, Vera Terezinha Silveira da Silva, que teve um compromisso hoje, não pôde comparecer. E cumprimento especialmente os idosos aqui presentes, razão maior do nosso trabalho. A Gerência de Valorização do Idoso, ela faz um trabalho de coordenação das ações de valorização do idoso no Distrito Federal. Ela coordena o trabalho nos grupos e associações de idosos por meio de seus coordenadores e presidentes das associações, alguns aqui presentes. Nós temos uma central de valorização do idoso, um número que atende pelo número 0800-644-1401, e por este número nós atendemos o Brasil inteiro. E também por este número recebemos muitas reclamações. A política distrital do idoso, como a doutora Clarice já colocou, nós levamos 6 meses para elaborá-la, e ela foi referendada num Fórum da Política Nacional do Idoso, pelos idosos. Quer dizer, não foi uma coisa que nós inventamos, os idosos pediram e exigiram, porque se fazia necessário alguma coisa mais forte para que os idosos tivessem realmente acesso aos seus direitos. Mas, como o Dr. Charles muito bem colocou, a política já nasceu defasada, porque o Estatuto do Idoso ele já estava em vigor já há 2 anos. Né? Então, é realmente necessário que haja uma adequação dessa política para que realmente ela seja implantada com eficiência. Alguns dispositivos da política não foram regulamentados e precisam de regulamentação, senão eles são de difícil aplicação, como, por exemplo, a inserção do idoso no mercado de trabalho. Não há como, se não regulamentar esse dispositivo, não há como inserir o idoso no mercado de trabalho. Pouquíssimas instituições aceitam o idoso para trabalhar. Não há boa vontade dos empresários em contratar idosos. Então, é preciso que haja realmente uma adequação de alguns dispositivos para que a polícia realmente se torne eficaz. Eu posso muito bem falar desse assunto da inserção do idoso no mercado de trabalho, porque eu fui responsável pela Secretaria de Trabalho, por esse trabalho, de tentar inserir o idoso no mercado de trabalho. Durante o tempo em que eu estive lá, foram contratadas 732 empresas e apenas conseguimos empregar 3 idosos. Há idosos que querem trabalhar, porque as suas aposentadorias já não conseguem mais suprir as suas necessidades. Principalmente porque os filhos saem sozinhos e retornam com família para que aquele idoso sustente. Então, há muita dificuldade nesse sentido. Quando a política nacional do idoso foi publicada, a Rede Globo solicitou a presença de um representante da Gerência de Valorização do Idoso, que naquela época era a Assessoria Especial para Assuntos da Terceira Idade. E eu fui porque era janeiro, então estavam de férias e eu estive lá. E a primeira pergunta que o jornalista me fez foi a seguinte: a senhora acha que há necessidade de uma política para que o idoso seja respeitado? E eu respondi que não.
Não havia necessidade. Desde que houvesse educação para que o idoso fosse respeitado. E não há. É preciso que a criança... Eu não sou uma educadora, mas me bato pela educação. Porque é preciso que a criança que entenda desde o início, de que se ela não for educada, preparada para respeitar o idoso, ela amanhã será uma pessoa idosa que não terá respeito. E isso nós fizemos muitas, e a doutora Clarice sabe muito bem disso, palestras nas escolas, mas hoje nós não somos mais convidados para fazer essas palestras. Então, com relação à educação, é preciso, sim, o idoso é um cidadão. Ele é um cidadão como qualquer outro, a criança, o adolescente, é um cidadão. Mas o idoso, ele envelheceu. E é preciso que a prioridade seja respeitada, sim. O idoso já não suporta mais esperar. E essa prioridade de atendimento, principalmente nos hospitais, nos centros de saúde, é preciso que se faça. Nós sabemos muito bem qual é o problema hoje da saúde, sem pessoal, sem equipamento, mas nós precisamos, sim, nos bater por isso, por essa melhora. E é isso que a política distrital do idoso, é para isso que ela precisa ser adequada. E é preciso também que a gente busque mecanismos para diminuir e reduzir essa dificuldade de acesso do idoso. O compromisso da gerência é de continuar se batendo para que o idoso tenha a sua qualidade de vida preservada, que ele melhore, porque nós não estamos em um estado qualquer, nós estamos no Distrito Federal, e é preciso que esse respeito ao idoso, ele comece daqui e seja exemplo para todo o Brasil, como foi a criação do 0800, que foi um canal que o idoso tinha para reclamar, para denunciar. Hoje é criado o SOS Idoso. Foi criado o SOS Idoso, não, em 2003, e as denúncias são feitas pelo SOS Idoso, mas é a gerência quem repassa aos órgãos competentes esta denúncia. Então, é preciso que o Distrito Federal também seja exemplo nisso, porque o idoso tem pressa, o idoso não pode mais esperar. Obrigada. Queria dizer à doutora Clarice e à doutora Aldair que quando esse conjunto de regras e de solicitações que partiram dos idosos chegar a essa casa, para que a gente realmente promulgue essa lei, que a gente possa votar aqui, com certeza nós vamos estar muitíssimo empenhados nessa questão. Tenho certeza que o Bispo Renato também tem um trabalho com o idoso, que a gente vai olhar com muito carinho essa questão. E há uma certa dúvida, discrepância entre política pública do idoso ou não política pública do idoso. Entendo também, como a senhora, doutora Daí, que ainda precisamos preparar mais, precisamos trabalhar, né, essa questão cultural, a boa cultura, né, de que o idoso tem que ser valorizado, porque, aliás, isso é uma burrice imensa que nós temos hoje no país, de discriminar um pouquinho o idoso, uma vez que, se as pessoas, se você falando em dinheiro, em números, todo mundo presta atenção, e quem cuida de muitas famílias brasileiras hoje é o idoso. Então, nós temos que levar em consideração também essa questão econômica. Então, nós vamos estar realmente aqui muito abertos a essa questão do idoso para fazer valer o Estatuto definitivamente. Eu queria convidar, então, para fazer uso da palavra, o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, doutor Sabri Lakhdari. Ilustríssimo deputado doutor Charles, ilustríssimos componentes da mesa, senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria de fazer algumas considerações mais referente ao aspecto da saúde. É lógico que a saúde depende de outros fatores, a saúde precisa, inclusive, da melhoria do aspecto social para poder funcionar bem. A gente lida muito na geriatria com o problema da violência contra o idoso, e isso depende de vários fatores, inclusive sociais. Mas eu vou me ater um pouquinho a algumas considerações relativas à saúde, e
começar simplesmente corrigindo. Eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal e não da Nacional. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é uma sociedade civil sem fins lucrativos que visa agregar profissionais de nível superior, médicos e gerontólogos, que visa estimular o desenvolvimento científico na área e sua divulgação e que visa apoiar atividades educacionais e assistenciais para a população idosa. Como fazer isso? Uma das coisas colocadas no nosso estatuto é justamente orientar as autoridades públicas para justamente orientar melhor alguns aspectos técnicos referentes ao cuidado com o idoso. Infelizmente, o deputado Charles estava falando mais cedo de falta de diálogo. E realmente a gente não tem visto nenhum tipo de diálogo entre os nossos dirigentes, entre o nosso governo executivo e, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que nunca foi consultada na maioria dos programas de implementação da saúde pública, dos programas de saúde pública. Quando a gente olha essa nossa política, no item 3, que é na área de saúde, item F, a gente vê desenvolver formas de cooperação entre a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e as entidades de referência em geriatria e gerontologia, como, por exemplo, a SBGG ou a Associação Nacional de Gerontologia. E eu acho que há muito o que fazer nessa área. O item H coloca incluir a geriatria como especialidade clínica para o efeito de concursos públicos no Distrito Federal. Gostaria de lembrar que nós temos pouquíssimos profissionais geriatras no nosso quadro de pessoal da Secretaria de Saúde. Deixar claro que eu não estou falando do Hospital Universitário de Brasília, que é um hospital federal. Se a gente for olhar apenas o quadro de pessoal da Secretaria de Saúde, nós temos hoje apenas 3 geriatras. 3 geriatras. O que é um geriatra? Geriatra, por lei, é aquele médico que fez ou uma residência médica reconhecida pelo Ministério da Educação ou tem o título de especialista da Sociedade Brasileira de Geriatria. Isso é a realidade em todas as especialidades médicas. Tá? Então, a gente não pode, um clínico, mesmo que seja extremamente competente no cuidado do idoso, ele não pode se dizer geriatra. Se ele é competente, ele pode fazer todo ano, tem a prova de título, ele faz a prova de título, passa e se inscreve no Conselho Regional de Medicina como geriatra. Passa a ser, portanto, um médico geriatra. Então, isso só para dizer, porque depois algumas pessoas falam, mas doutor fulano é geriatra. Bom, ele pode ser um ótimo médico, não estamos aqui prejulgando a competência de ninguém, mas o geriatra é aquele registrado no Conselho Regional de Medicina. E nós temos atualmente apenas 3, e dos 3... uma colega está de licença médica, uma outra está em cargo administrativo, extremamente importante, lógico, mas em cargo administrativo e não atende ao público, portanto, sobra um geriatra atendendo a população. E isso é muito pouco. Por acaso sou eu. Bom, eu trabalho no Hospital Regional da Asa Norte, e nós temos tentado, justamente, quando a gente olha a letra, o item R da lei, o item R diz que nós precisamos, me perdi aqui, de profissionais qualificados para atender os idosos. Bom, o Agarran sofreu diversas mudanças administrativas nos últimos anos e nós sempre contamos com o apoio das diferentes direções do hospital. E sempre reivindicamos a inclusão na nossa equipe de, por exemplo, uma nutricionista, continuamos sem. De um assistente social, que seria extremamente importante para melhorar o atendimento ao público, continuamos sem assistente social. De fisioterapia, continuamos sem. Fonoaudiologia, continuamos sem. Então, nós temos um pequeno grupo que inclui apenas psicólogo, enfermeiro e médico. E temos conseguido fazer um trabalho relativamente razoável, mas que poderia melhorar muito se a gente tivesse mais apoio. E no centro de saúde? É lógico que a gente não vai conseguir colocar um geriatra em cada centro de saúde, e nem precisa. Agora, nós precisamos treinar melhor o clínico geral do centro de saúde para que ele possa atender melhor os idosos. Como é que isso vai acontecer? Através de programas educacionais. De novo, a gente volta para o tema da educação. Então, é preciso formar melhor os médicos e é preciso atualizar o conhecimento dos profissionais que já estão no mercado.
Vamos fazer mais algumas considerações. No item G da política distrital do idoso, nós vimos garantir o acesso a exames complementares de média e alta complexidade e garantir o acesso a medicamentos de uso continuado e de alto custo. Bom, nós temos de novo problemas. Nós não conseguimos ressonância magnética cerebral para fazer diagnóstico diferencial de algumas doenças neurológicas. Nós temos muita dificuldade, inclusive, em acesso à medicação. Nós temos medicamentos que são fornecidos pela farmácia de alto custo, mas para que eles sejam fornecidos, nós precisamos de exames. E esses exames eles não são disponibilizados. Então, de duas uma. Ou a pessoa tem dinheiro para pagar o exame, faz o exame e consegue o remédio de graça, ou ela não tem dinheiro para pagar o exame e vai continuar sem o remédio. Ou seja, o rico ganha o remédio de graça e o pobre fica sem. Está errado. A gente precisa urgentemente corrigir essas deficiências. Se alguns exames são imprescindíveis, então vamos disponibilizá-los. Senão, a gente está fingindo que está disponibilizando esses medicamentos. No item S, a gente fala ainda de capacitação de recursos humanos. Capacitação de recursos humanos. Isso realmente é muito importante. Eu sou preceptor da residência médica do hospital onde eu trabalho. Então, os residentes de clínica médica que vão sair desse hospital, eles vão sair com um mínimo de conhecimento em geriatria. Eles não vão se tornar geriatras, mas eles vão ter uma ideia do que é uma doença de Alzheimer. Eles vão ter mais sensibilidade para reconhecer depressão no idoso. Eles vão ter um mínimo de conhecimento sobre os medicamentos que são inapropriados para uso na terceira idade. E os residentes que são formados no hospital de base? E os residentes que são formados no hospital de Sobradinho, no hospital de Taguatinga? Eles não têm esse tipo de formação, eles não têm geriatras na preceptoria. Então, é preciso urgentemente melhorar essa situação. Lembrar que nós, no último concurso para geriatra, nós tivemos alguns colegas que foram aprovados e não são chamados. Então, é uma situação que poderia ser melhorada com pouca coisa, mas é preciso que o governo executivo abra os olhos e perceba a urgência da situação e o despreparo da infraestrutura atual no cuidado do idoso. Eu não quero me estender muito, poderia ficar aqui desabafando horas e horas, mas eu acho que não é o objetivo. Eu gostaria de reforçar as palavras do Dr. Renato, que nós precisamos simplificar a lei e, sim, trabalhar para que sua implementação seja realmente eficaz e devagarzinho que a gente consiga construir um atendimento na área de saúde mais adequado e diminuindo aquelas falhas que são realmente grosseiras e que podem, com um pouco de planejamento e um pouco de boa vontade, serem saneadas. Gostaria de parabenizar o Dr. Charles pela iniciativa e eu acho que daqui para frente o que a gente mais precisa é continuar com esse diálogo construtivo. Obrigado. Doutor Sabri, essa vontade que o senhor tem de nós termos uma lei enxuta e objetiva tem que partir dos atores que aqui estão, conforme você disse, para que a gente possa discutir cada vez mais. E por isso que a gente fez uma audiência pública para discutir essa questão e nós estamos dispostos aqui a levar isso a cabo. Tenha certeza absoluta que é nosso compromisso, tá bem? E queria... eu vou fazer um requerimento aqui na casa para que volte e mandar a Secretaria de Educação para que volte os convites, doutor Aldair, para que se faça palestra na escola. Eu acho que é preciso preparar o jovem para entender aos idosos mais tarde, realmente, né? E o concurso para geriatra, porque você colocou uma situação assim inadmissível, né? Que tenhamos 3 geriatras concursados na Secretaria de Saúde. Mas nós temos geriatras para fazer o concurso também, doutor Sabino? Tem geriatra para ser chamado, que foram aprovados no último concurso. 10 por ser chamado. Vou fazer também um requerimento e vou conversar com o secretário de Saúde para que possa fazer isso o mais urgente possível, né? Eu queria convidar a fazer uso da palavra a senhora chefe do Núcleo de Ação Integral à Saúde do Idoso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, doutora Aline Loginestra e Silva. Antes, um pouquinho, doutora Aline, doutor Sabri, realmente eu te achei tão competente que eu coloquei como presidente da Sociedade Brasileira, que você merece, viu? Então, a gente já o promoveu já, não tem problema não. Por favor, doutora Aline,
Nós sabemos que hoje é um dia diferente, porque nós temos aqui alguns hipertensos, alguns diabéticos, sabemos das suas necessidades. Algum que queira sair, ir ao banheiro, tomar uma água, tem algumas coisas para se comer aqui para o diabético hipertenso, não sai todos, mas de um a um, e aqui nós temos como atendê-los aqui atrás. O cerimonial está aqui para dirigi-los aonde vocês queiram ir. E queria pedir também ao nosso cerimonial, antes um pouquinho que a doutora Aline falasse, pudesse registrar a presença de algumas pessoas, por favor. Nós gostaríamos de agradecer a presença da Associação dos Idosos de Taguatinga, na pessoa de sua presidente, Maria de Lourdes. O senhor Marco Antônio Amorim, assessor da Subsecretaria de Assuntos Parlamentares. Também registrar e agradecer todas as presenças dos participantes do projeto Idoso em Ação da Vila São José, em Braslândia. José Muniz de Souza, presidente da Associação dos Idosos Nova Esperança, em Samambaia Sul. Francisca da Providência Souza. Maria do Socorro Nunes Pinheiro, assistente social. Sandra Oliveira Teixeira, assistente social. Josiane da Silva Alexandre, assistente social. Maria Silvana Carvalho de Moura. Lenilton de Souza Martins. Cibele Maria de Souza. Maria Soares da Silva, da Associação Maria da Conceição, do Gama. Alzira Borba Freitas, secretária executiva do Conselho dos Direitos do Idoso. Valdir de Paula, presidente da ONG Crescendo com Ação, de Samambaia. Isaltina Rosária de Jesus, segunda secretária da ASMAC. Maria José Rezende, presidente do projeto ASMAC Gama. Silene Almeida Dias, assistente do gabinete da diretoria do Hospital Regional de Taguatinga. Adriana Maria Pérez Portilho. Modesto Oliveira dos Reis Filho. Poliana Oliveira, assessora parlamentar, representando nesta oportunidade o deputado Rogério Ulisses. E a professora Lúcia Percy, assessora parlamentar do gabinete do deputado Leonardo Prudente. Muito obrigado. Carlos, queria então pedir à doutora Aline a fazer uso da palavra. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, Dr. Charles, a todos os integrantes dela, a todas as pessoas que aqui estão, né, agradeço o convite e gostaria de dizer que é muita satisfação de estar aqui, porque nós estamos realmente num momento ímpar de assistência à saúde do idoso, em que todas as forças corroboram para que realmente a gente consiga fazer alguma coisa e consiga ser determinados nas nossas ações para melhorar, né, a atenção à saúde do idoso na comunidade, como ele merece, com toda a sua dignidade. E eu represento o Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Idoso, que a gente chama de NAISE, que é a área técnica de saúde do idoso da Secretaria de Saúde. E esta área é responsável para a formação de todas as políticas públicas que atuam em relação ao idoso, como ele vai atuar, como ele vai ser atendido no centro de saúde, como ele vai ser atendido nos serviços de média complexidade, quando ele deve ir para o geriatra, né, que tipo de assistência que ele merece. Então, a gente escreve todo esse delineamento de ações, e essas são as nossas tarefas no momento. E eu gostaria de apresentar um pouquinho do papel que esse núcleo representa e das mudanças que têm acontecido e como nós temos nos adequado a essa nova condição de assistência à saúde do idoso. Então, é um núcleo, ele foi formado em 1992, né, e tinha já esse cenário biopsicossocial de uma atenção integral ao idoso que priorizasse não só o tratamento de doenças, a cura, mas também, principalmente, a promoção à saúde e a sua prevenção.
né? Então, já tinham sido feitos várias ações em termos de sensibilização, programas voltados à promoção de saúde, parcerias com outras áreas, né? E algumas coisas a gente conseguiu de forma pioneira no DF. Então, foram feitas as bases dessa assistência. Por exemplo, a cobertura vacinal do Distrito Federal é uma das maiores, se não a maior do país. O Ministério da Saúde preconiza 70%, a gente tem uma cobertura de mais de 90%, né? Chegou a quase 99%. Então, é uma atuação também supervisionada por esse núcleo. Né? A gente teve, embora assim, que de forma ainda um pouco expressiva, como disse o doutor Sabri, mas a gente já conseguiu contratação de geriatras dentro da rede. Isso é uma coisa nova, começou em 2003, e só a partir daí, então, que a gente começou a instituir um tratamento, um serviço especializado para assistência à saúde do idoso. A gente desenvolve alguns trabalhos, como, por exemplo, o programa DST Idoso, que é pioneiro no Brasil, né? Que tem até distribuição de camisinhas para idosos, masculinas e femininas. Então, isso são alguns aspectos importantes que vêm fazendo as bases da assistência, mas que não são suficientes. Então, o que a gente tem? A gente tem um rápido envelhecimento populacional. O Brasil, ele está acontecendo em poucos anos o que a Europa demorou séculos para fazer. Então, por isso, essa nossa corrida em tentar nos adequar à assistência dessa faixa etária. Então, nós não tivemos tempo hábil, tanto em termos de previdência, de organização social, como em termos de assistência à saúde, para nos adequar a esse envelhecimento exponencial da população. Então, isso nos fez criar políticas públicas e fundamentos legais que instituíssem essa assistência, já que, como o doutor Renato mesmo disse, que culturalmente, né, de forma assim, arraigada aos nossos conceitos, aos nossos preceitos de vida, isso não foi feito naturalmente. Então, o que nós deveríamos fazer de forma respeitosa, de forma assim, assim, cultural mesmo, nós fazemos mediante via legal. E foram surgindo as leis, 1994, Política Nacional do Idoso, depois as portarias do Ministério da Saúde, que institui o Centro de Referência e Assistência à Saúde do Idoso e que estabelece a criação de uma comissão para assistência aos portadores de Alzheimer. Depois veio o Estatuto do Idoso, aí a gente tem o nosso tema atual, que é a Política Distrital do Idoso, apenas em 8 de fevereiro de 2006, e algumas outras portarias ministeriais do SUS, que institui o Pacto pela Vida. E eu quero dizer para vocês por que a gente está no momento ímpar, porque foi pactuado pelo presidente Lula uma macroprioridade do governo federal, a assistência à saúde do idoso. Então, e o DF também pactuou como meta essa assistência à saúde do idoso como prioritária no nosso Estado. E seguiu-se as portarias, né? Essa portaria de GM-MS de 2.528, 19 de outubro de 2006, né? Ela fez uma revisão da Política Nacional de Saúde do Idoso. E é baseada nessas diretrizes que a gente fez a nossa política de saúde do Distrito Federal, certo? E ela não vem em nada se contrapor às outras legislações. Pelo contrário, ela soma e nós vamos nos adequar de acordo com as nossas peculiaridades locais. Para quem não sabe, a gente também vem trabalhando há algum tempo com um termo de cooperação que integra todas as áreas do Estado. Então, todas as áreas do Estado, elas têm determinações em relação à assistência ao idoso, e a gente se reúne periodicamente para instituir essas ações, para driblar os nossos nós. São reuniões que está à frente o Ministério Público e tem constituído de forma muito efetiva nessas ações. Uma delas, que também é uma meta pactuada do Distrito Federal, é visita a todas as instituições de longa permanência. A gente tem feito isso conjuntamente com o Conselho do Idoso, né, com a Vigilância Sanitária, com a Saúde, com a Secretaria de Ação Social, com o Ministério Público, e tem sido muito bem-vindo e tem melhorado muito a assistência dos idosos nesse sentido. Bom, a política distrital do idoso, ela prioriza essa intersetorialidade, essa integração de áreas. Então, baseado nisso, também a gente instituiu a nossa política. Pode passar. Então, é com agradecer o que eu vou fazer agora, uma parte
mas para dizer que tudo isso que a senhora tem feito ao longo do tempo pela saúde do idoso, a senhora vai poder exercer agora, que a senhora acaba de ser nomeada, né? Gerente da Unidade Mista de Saúde Taguatinga. Então, parabéns e poder exercer o seu cargo. Obrigada, eu agradeço e eu quero que vocês supervisionem o nosso trabalho, porque realmente a gente está aqui, porque eu sou geriatra e também como o doutor Sabri, nós somos geriatras de verdade. Todo mundo pergunta assim, que você trabalha em quê? Eu falo, sou geriatra, aí vem depois de verdade, porque eu sou médica de velho, né? Porque eu gosto de velho, como diz o doutor Renato, há um estigma sobre essa palavra velho, mas a gente tem que, inclusive, quebrar os nossos paradigmas e aprender que envelhecer é bom, né? E que muitos frutos a gente colhe nessa faixa etária, né? E que a gente tem que viver melhor a idade que a gente tem. E a gente está nesse trabalho, tentando fazer o melhor possível e a diferença nesse tipo de atuação. E eu estou mostrando para vocês com essas pirâmides, quem puder olhar lá, vai ver que essas leis, todos esses fundamentos legais, eles não surgiram ao acaso. Por quê? Porque essa pirâmide populacional do DF mostra já bem uma população envelhecida. Essa é a pirâmide de 91. Pode passar. Pode passar. E essa é a pirâmide de 2002. Olha como a base alargou. Né? Então, mostra que a gente realmente tem que correr contra o tempo para poder instituir uma assistência, que é uma assistência efetiva para essa faixa etária. Vocês vão ver que ela tem um alargamento maior aí, no meio, que representa também um dos motivos do grande envelhecimento populacional, que é a migração da população jovem. Essa é uma peculiaridade do DF. Então, além da gente ter uma população envelhecida, porque tem melhor acesso à saúde, porque a gente controla melhor a morbimortalidade, a gente tem uma migração de pessoal jovem de outros estados, que também aumenta a integração, tanto dessas doenças que são próprias da faixa etária dos mais velhos, como também doenças que ainda são infecto-parasitárias, problemas por causas externas, acidente de trânsito, violência, etc. O que nos faz ter uma atuação que não seja focado exclusivamente para o idoso, mas também nessa dupla carga de doenças. Por quê? Porque o nosso interesse não é só atuar exclusivamente de forma segregada no envelhecimento, mas promover o envelhecimento saudável, que começa desde o adulto jovem e assim por diante. Aqui eu mostro, não deu para ver bem, mas isso daqui, gente, porque eu brinco e falo que a nossa área técnica, ela faz ciência. A gente escreve as coisas, a gente escreve as políticas, mas a gente não tem um poder efetivo de decisão. Então, o meu papel, inclusive, vem de convencimento, de persuasão dos gestores e das hierarquias superiores que a gente precisa fazer isso, que é importante instituir uma política diferenciada para o idoso, que é importante focar esse centro de atenção. E eu, nada mais do que isso, eu uso números e eu uso dinheiro. Então, eu provo que realmente o idoso onera para o serviço público, que o idoso, se ele não tiver um trabalho de prevenção, de reabilitação, ele interna muito mais, ele precisa mais de serviços de emergência, o tempo de internação é maior e o custo desse idoso para o serviço público de saúde, ele chega a ser o dobro do adulto jovem ou mais. Então, eu uso essa palavra, uso esses números para realmente convencer as lideranças para que não tenha dúvida que essa articulação de todas as áreas para a melhoria da assistência ao idoso não vem simplesmente trazer qualidade de vida para eles, mas vem diminuir o peso da assistência em todas as esferas da atenção pública, inclusive na previdenciária. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente está fazendo diferente? O que o NAISE, esse núcleo que eu represento, tem feito de diferente em relação a isso? Como a gente tem cumprido esses fundamentos legais? Né? Então, a gente segue a diretriz do Ministério da Saúde, como eu citei, que é essa portaria da Política Nacional de Saúde de outubro de 2006. A gente segue as metas pactuadas pelo Pacto pela Vida do SUS, que o idoso já ficou mais do que claro que é prioridade. A gente prioriza essa intersetorialidade, que é a integração de todas as áreas. Então, eu não vou me alongar, eu trouxe o que a gente escreveu. Essa política de saúde, ela está para aprovação do Conselho de Saúde. Pode ser que ela sofra algumas alterações em termos do que foi escrito, mas não em ações. As ações já foram pactuadas e as ações já estão sendo desenvolvidas.
Então, quais são os pilares principais da nossa atuação em termos de política de saúde, de atenção à saúde do idoso no Distrito Federal? O que a gente tem feito? O que a gente prioriza? O que a gente tem como diretriz? O que vocês vão poder cobrar? Atenção integral à saúde da pessoa idosa, claro. Integrar todos os setores de atuação na área do envelhecimento. Atenção primária como propósito basilar. Por quê? Porque a gente vê gestores que não têm formação em saúde pública, ou a gente vê iniciativas políticas, ou a gente vê até a cobrança da comunidade em termos de uma conduta, como diz o doutor Renato, hospitalocêntrica, achando que o hospital vai resolver os problemas. Você criar um hospital em determinado lugar, resolver o problema. Mas não é, isso é uma ilusão, porque no hospital você tem uma demanda que é repetida. A pessoa está com a dor no pé, vai no hospital, toma injeção, volta, no outro dia ele está com a dor no pé. Aí, assim, sucessivamente. E se você tiver 20 médicos ali atendendo, não vão dar conta da demanda, porque ninguém tratou de curar as causas da dor no pé e ninguém reabilitou o pé dele para que ele não sentisse mais dor. Por isso que a atenção primária é importante, ela é um propósito basilar, porque o idoso ele tem que ser bem assistido ali, na porta de entrada do sistema, com as pessoas capacitadas e formadas para a sua peculiaridade, no sentido de resolver cerca de 80% dos seus agravos à saúde. Então, muitas vezes, ele precisa de uma orientação em saúde, ele não sabe como comer, ele precisa de uma orientação em termos de exercício físico, ele é sedentário, nunca fez nada na vida ou deixou de fazer, né? Ele precisa de uma orientação como usa efetivamente determinado remédio, ele precisa de frequentar os programas de hipertensão e diabetes, precisa de um tratamento para ele dentro dos protocolos, que são protocolos usuais, mais do que sedimentados dentro da Secretaria de Saúde, e isso resolve. E é isso que a gente tem que garantir. A gente vai ter um fluxo direcionado através de estratificação de risco e composição de linhas-guia. O que é isso? Gente, o que significa isso? Ora, eu preciso diferenciar qual é o idoso que pode ficar no centro de saúde e ser bem atendido ali, qual é o idoso que eu tenho que ter uma atenção particular porque ele tem maior risco de adoecer, ele hospitaliza mais, ele pode ir para uma instituição de longa permanência e precisa de reabilitação. Então, eu tenho que ter isso muito bem marcado em termos de assistência à saúde dentro desse fluxo de rede, né? E para que eu tenha garantido para onde ele ir, como ele ir, que pessoa procurar, qual é o local que ele vai ter essa assistência. Então, tem que ter isso escrito. E é isso que traz isso. Isso que trazem as linhas de cuidado. Um sistema de abordagem proativo, ora, eu não tenho que esperar a pessoa envelhecer ou a pessoa adoecer com complicações para eu poder levá-lo ao sistema de saúde, esperar que ele procure muitas vezes numa situação irreversível para que ele tenha assistência. Não, eu tenho que captar essas pessoas, captar esses idosos dentro do seu reduto social, dentro das suas casas, nas suas famílias e avaliar. Não, você precisa de ir porque você tem risco de ter um comprometimento, um agravo, né, uma complicação. A gente trabalha com educação permanente de profissionais de saúde. A gente, reforçando as palavras do Dr. Sabri, a gente vê que a gente tem uma formação muito escassa na área de saúde do idoso. Poucas as pessoas trabalham nessa área, poucos têm formação com residência, pós-graduação ou cursos, e a gente tende a desenvolver isso dentro da Secretaria de Saúde. A gente já tem várias atividade de capacitação, e a gente vai implementar isso, não só capacitação, mas também pesquisa, porque se a gente não investe em pesquisa, a gente não sabe quais são as características dessa população que a gente assiste, o que essa população precisa, quais são os nós dessa assistência, o que essa comunidade tem que a faz frágil, e isso tudo eu vou obter através de educação e pesquisa. Então, o que a gente vai fazer de operacionalização? Para quem não sabe, o Ministério da Saúde instituiu a caderneta de saúde da pessoa idosa. No Distrito Federal, ela vai entrar no lugar do cartão do idoso, porque essa caderneta de saúde me dá muito mais do que informações do seu nome, seu endereço, vacina, agenda de consulta. Essa caderneta de saúde, ela me dá um diagnóstico baseado em problemas. É o próprio idoso, com a sua fala, que vai dizer os seus problemas. Bom, dona Maria, seu João, o que é que o senhor tem?
Qual é o problema que o senhor tem? Ah, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, mas eu também estou caindo muito, eu tenho conflitos, eu não me relaciono bem com a minha filha, eu tenho problemas de financeiros, eu não consigo comprar os remédios. Então, tudo que tem impacto para a saúde desse idoso, ele é listado nesses problemas da caderneta de saúde. Com isso, eu vou estratificar os riscos. Então, eu tenho alguns pontos que vão me dizer, não, tome cuidado, esse idoso precisa de uma atenção especial. Ou fique tranquilo que esse idoso está bem assistido onde ele está. Entendeu? Então, é isso que faz a caderneta de saúde, é isso que a gente vai implementar no DF, já foi implementado em vários estados e a gente vai seguir também nesse sistema. Né? E a gente já começou essas ações, a gente já capacitou algumas regionais, e a gente tem um cronograma de atuação. A gente vai demorar um ano e meio nessa capacitação, porque é preciso calma, é preciso que todos estejam assim, atentos para o que representa, é preciso que haja esse empoderamento, tanto da parte dos profissionais de saúde como dos idosos. Eles têm que cobrar, têm que saber de que existe, o que significa, senão fica mais um papel jogado no bolso. Então, eu destaquei para vocês nessa política o nível de atenção secundário. Eu recebi um polido pedido para concluir. Então, eu vou mostrar para vocês aqui só. Esse nível de atenção secundário é a atuação naqueles idosos que são frágeis ou estão em processo de fragilização, ou seja, são aqueles que precisam de uma atenção especial, de uma atenção do geriatra. E eu chamo a atenção para os senhores que o idoso ele pode ser bem assistido pelo clínico treinado. Nenhum lugar do mundo você vai ter geriatras suficientes para atender a população idosa. Isso não existe. O que existe são pessoas capacitadas para assistência ao idoso e quando ele precisa de uma atenção especializada, aí sim ele vai ter o especialista. E a gente dividiu como que deve ser com a equipe multiprofissional, próximo, em regiões de saúde. Então, a gente vai ter, nesse serviço, tem que ter, como o Sabri disse, que ainda não tem, mas que é um papel desse núcleo, supervisionar e ajudar na implementação e articular com gestores, para que tenha todas essas coisas e que o idoso seja assistido da forma que ele mereça. Próximo. Né? Então, próximo. Então, vou mostrar para vocês um mapinha que a gente separou em regiões de saúde. Esse é o plano diretor de regionalização do DF, que, em vez de trabalhar com regionais de saúde, que a gente tem 15, a gente vai trabalhar com 7 regiões de saúde. Em cada região de saúde, a gente vai ter um serviço especializado de referência para atenção ao idoso. Então, hoje a gente tem em Taguatinga, a gente tem no Agarrã, e todos esses